eu era atendido pelo senhor Walter Hartmann, né, que me chamava de "Ô rapaz, fica aí desenvolvendo teus tecidos". Minha vida profissional de advogado tributarista acabou por abrigar mais um outro trabalho que a gente sempre trabalhava com empresas em dificuldade para fazer reestruturação. E aí eu sempre peguei essa parte de reestruturação jurídica, né? Não só na área tributária, mas também na área comercial, civil, bancária, trabalhista. E aqui em Brusque eu tinha alguns clientes, né? Eu acho que com um sistema tributário, com um sistema do Custo Brasil, isso é uma realidade que as empresas cotidianamente vivem. E aí eu, aqui em Brusque, atendendo clientes, sempre passava bastante aqui perto da Renovil, do lado da Renovil, mas efetivamente eu não tinha nenhum tipo de relacionamento, infelizmente, né? A minha relação com a Renovil, ela antecede e muito a esse período de 2006. Começa lá nos anos 80, quando era uma fornecedora de tecidos da Dudalina. Então os dois grandes fornecedores da Dudalina eram a Fábrica de Tecidos Carlos Renault, em tecidos mais nobres, e a Iresa, à época, tecidos de entrada, vamos chamar assim. E eu vinha aqui na Renovil desenvolver tecidos, obviamente apaixonado por tecidos, e aí uma particularidade que depois vem a nos ligar, eu era atendido pelo senhor Walter Hartmann, né, que me chamava de "Ô rapaz, fica aí desenvolvendo teus tecidos". Então assim começou o meu relacionamento com a Renovil. Já tá valendo? Eu queria... Craquete. Dentro daquela tratativa de que eu era advogado de algumas empresas, eu também advoguei por um bom período de tempo da minha vida profissional para a empresa Bittner S.A. Indústria e Comércio. Dentro daquele trabalho que eu desenvolvia na Bittner, eu recebi num determinado dia a visita de um profissional que trabalhava aqui na área financeira como consultor da Renovil. E esse consultor me sugeriu que eu pudesse fazer uma aproximação entre os acionistas da Bittner e os acionistas da Renovil para a eventual troca de comando acionário. E aí, naquele momento, até porque a Bittner trabalhava com cama, mesa e banho e a Renovil fazia tecidos planos, eu entendi que não era a melhor opção de investimento para a Bittner. Eu entendia que a melhor opção de investimento se dava para o Armando Rez de Souza, que na época servia ao governo do estado como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. Aí, atendendo a um outro chamado, que foi o do Gilberto Renault, ele resolveu visitar, né, as instalações da Têxtil Renovil. Ele me convidou para estar presente nessa visita e a partir daí não teve mais o que fazer. O Armando decidiu mudar o traçado do futuro dele, ao invés de ir para o exterior, ele decidiu fazer uma grande parte da vida dele aqui na companhia, ajudando, estabelecendo, dando um novo caminho estratégico e reestruturando a companhia. E aí, dando sequência do ponto de vista, a visão do Márcio, né? No começo de 2005, fui abordado pelo Gilberto, mas eu estava tão envolvido com o projeto que eu não dei atenção ao Gilberto. Ele veio numa segunda vez, também disse: "Gilberto, não tenho interesse". Mas o interesse veio quando provocado pelo Márcio. Disse: "Cara, isso é um projeto de reestruturação". E aí ele tocou não só o racional, como ele tocou o coração também, porque eu sou apaixonado por tecido e ele me provocou. Ele disse: "Cara, essa é a tua paixão de vida, e uma fábrica de tecidos para nós reestruturarmos". E aí é que começou realmente o interesse, mas ele partiu de um ponto: "Márcio, nós vamos se formos juntos", né? E aí que esse compromisso mútuo que veio a dar essa sociedade, e aonde hoje nós estamos aí 19 anos depois juntos tocando a Renovil para frente, que este ano faz 100 anos. Isso é fantástico, fazer parte dessa história
nesse momento, né, Márcio? Opa. É uma coisa de orgulho para a vida. Muito, muito legal. Naquele momento, o grande objetivo era salvar uma empresa quase centenária que estava na beira da falência. Eu queria dar uma guinada na minha carreira, né? Eu trabalhava muito como advogado. Tinha 3 escritórios, Blumenau, Florianópolis e São Paulo. Aquilo estava me consumindo muito, além de eu não estar dando muita atenção para minha família. Então eu queria mudar essa história, eu queria diminuir o volume, eu queria me transformar numa boutique de assessoria jurídica. Mas aí o tempo atropelou tudo e apareceu a oportunidade da Renovil, e aquele sonho que era para ser praticado ou realizado em 5 anos, ele acabou sendo antecipado. Eu queria me preparar como um bom financeiro, como um bom gestor de gente e pessoas, mas apareceu a oportunidade. E aí, quando apareceu a oportunidade, a gente acabou por assumir. E naquele momento, o grande objetivo era salvar uma empresa quase centenária que estava na beira da falência, como tantas outras ao seu lado não tiveram a condição de suportar. A motivação sempre é um equilíbrio da razão com a emoção ou com a paixão, né? Então, a motivação racional é a oportunidade de recuperar uma empresa quase centenária e de um setor que aí entra a paixão, né? Então, ter a oportunidade de vir para uma empresa como a época, a Iresa, e trabalhar tecido, que é uma paixão que eu tenho na vida, e agregar valor a essa oportunidade de transformar o algodão em tecidos nobres, então o propulsor dessa paixão foi essa oportunidade, que nos traz aqui 19 anos depois, fazendo com que a Renovil hoje no Brasil, ela entrega para o mercado os melhores tecidos aqui nesse país fabricado, muitos deles únicos no mundo, porque nós potencializamos os talentos que a gente encontrou aqui, com as vocações colocadas aqui, desde a construção de fios que são únicos no mundo. Então essa é a realidade da Renovil de hoje, é uma motivação e um ponto que muitas vezes eu brinco, que eu nunca trabalhei na vida, né? Apenas fiz o que eu gostava e o que eu gosto. Então estar na Renovil, a motivação de estar na Renovil é por fazer aquilo que eu gosto, e essa é a paixão. Então a motivação maior, na verdade, se a gente resumir tudo, é a paixão, né? Paixão por fazer tecido, e mais do que isso, os melhores do Brasil e alguns os melhores do mundo. Isso é Renovil. Opa! Né? Então, Márcio, cérebro. Estratégia e piano. Não. Mas tem uma coisa muito clara, eu acho que cabe o registro, nem que fique em off, porque quem carregou o piano foi o Márcio. Trazendo uma brincadeira de antigamente, eu só tomava o Dreyer e o Márcio carregava o piano. Isso tem que ficar registrado, cara, porque a pancada, né? Quem mais levou e que aguentou, registra-se isso, aguentou o tranco com uma resiliência extraordinária, talvez única que eu conheça, é esse cara aqui, ó. Isso aí é um guerreiro, opa, né? Então, Márcio, cérebro. Estratégia e piano. Não, mas... E um detalhe, não era um piano de coluna, era um piano de cauda longa. Mas né? Isso é fantástico, Márcio. Olha, o crédito carrega para sempre. Tamo junto. O grande desafio da época eram 2, na verdade, né? Era manter a empresa viva, mas também dar uma nova estratégia para ela.
né? Ela não poderia mais continuar fazendo o que vinha fazendo e que trouxe ela até onde trouxe em 2006. Acho que é essa união que foi essa complementariedade de papéis e de trabalhos. Eu não entendia, e sou sincero a dizer, ainda tenho muita dificuldade para entender toda a cabeça da moda, da estratégia que o Armando tem. Essa complementariedade é quase que uma união assim que é sinérgica, que foi colocado, né? Porque não adiantavam ter dois de moda, mas também não adiantavam ter dois financeiros. Então essa união, com a cabeça mais de negociação de dívida, entender como é que a gente poderia fazer o equilíbrio desses vários passivos que a gente encontrou, unidos com o fluxo de caixa. Esse trabalho era essencial e a gente, como disse o Armando antes, a gente potencializou os talentos. No financeiro tem um talento lá com a gente, na controladoria tem outro talento com a gente. E sem essas pessoas eu não conseguiria fazer. Então essa potencialização de pessoas e o Armando com a estratégia e a coragem, mais do que a estratégia, a coragem de mudar o rumo de como a empresa ia. Essa união é que foi possível chegarmos onde a gente está chegando e completando 100 anos de idade. Nós encontramos aqui uma empresa com um parque fabril já ultrapassado, que ele estava preparado para fazer os produtos da época. E a nossa proposta era, e ainda é, de uma evolução contínua de fazer cada vez produtos melhores. Então eu trago a história da Dudalina, que já fazia as melhores camisas do Brasil à época, com tecidos italianos e portugueses, e aí trouxemos essa expertise. Para isso precisávamos fazer novos investimentos. Então aí foi um desafio gigantesco. Além de o Márcio trabalhando toda a solução de crédito, negociação do passivo que nós tínhamos, precisávamos investir em tecnologia. E aí foi o grande avanço que nós tivemos. O Márcio, junto com o Roberto, na época, trabalharam as soluções de crédito junto aos fabricantes de tecnologia. E então nós começamos uma renovação de todo o nosso parque, a ponto de, em algum momento, ser a empresa têxtil mais atualizada do Brasil. Então esse foi um desafio que a gente superou e que nos permitiu trazer a empresa até aqui. Então a gente entrega para a sociedade uma solução de renda, uma solução de emprego e principalmente para o mercado, nós entregamos uma solução que o mercado não consegue encontrar no Brasil e quiçá consegue encontrar em alguns lugares do mundo. Eu acho que o maior resultado que a gente pode falar de toda a nossa empreitada de 19 anos, né, quando a gente chega aos 100 anos, primeiro é manter a empresa viva. A empresa é, para mim, hoje em dia, com tudo que a gente passou, ela é uma entidade que gera muitos frutos positivos para a sociedade. Sem uma indústria, a gente não tem transformação, que é a base da economia. Então, eu acredito que o grande resultado que a gente entrega é muito mais social, de engajamento e profissional do que propriamente pessoal. Então a gente entrega para a sociedade uma solução de renda, uma solução de emprego e principalmente para o mercado, nós entregamos uma solução que o mercado não consegue encontrar no Brasil e quiçá consegue encontrar em alguns lugares do mundo, uma solução completa de tecidos planos para grande e alta moda. Como resultado destes anos de trabalho, nós hoje temos uma empresa das mais atualizadas do Brasil e reconhecida no mercado como a melhor empresa de tecidos de moda do Brasil, com profissionais extraordinários, profissionais raros no Brasil, e o grande desafio nosso é a perpetuação da empresa, oportunizando que as novas gerações venham a contribuir com toda essa solução. Eu entendo que a nossa grande perspectiva aqui é a gente conseguir continuar entregando essa solução de moda
né? Eu acredito fortemente na evolução. Então é esse trabalho de evoluir continuamente, integrando novas tecnologias, que o mundo está entregando um outro comportamento de consumo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio para o futuro. A gente aproveitar o legado que nos trouxe até aqui e deste legado estar continuamente antenado para o que a moda, para o que o consumo, para o que as pessoas, afinal das contas, olhando muito as pessoas, precisam, necessitam e a gente pode significar de propósito para elas. Considerando que a Renovil hoje é a empresa mais qualificada, mais refinada, por que não dizer a melhor empresa de tecidos de moda do Brasil, o grande desafio e a grande perspectiva é a gente dar continuidade a esse processo de evolução. E mais importante, que sustenta isso, e aí é um ciclo virtuoso, é a solução socioeconômica. Então tudo isso vem sustentado pelo talento, pela vocação cultural regional e pelo trabalho. Quem está aqui na Renovil tem prazer de trabalhar e sabe que a solução de vida vem pelo trabalho. Então a perspectiva é, com o trabalho, com paixão, com dedicação, perpetuar a Renovil cada vez sendo melhor, cada vez até sendo um pouco ousado, se distanciando de toda a concorrência, sendo ainda melhor. Essa é a Renovil de hoje e do futuro.